Olá, tudo bem? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho aqui do módulo de carboidratos, um composto orgânico super importante para as nossas provas. E nessa primeira aula a gente vai trabalhar um pouquinho as características gerais e a organização deste composto orgânico. Quando a gente fala de carboidratos, ou, não esquece, são chamados de glicídios também, ou até mesmo popularmente de açúcares, a gente tem como sendo a principal substância, né, o principal composto produzido a partir da nutrição autótrofa dos seres vivos, seja a partir da fotossíntese ou da quimiossíntese. E por isso, os carboidratos representam a nossa principal fonte de energia. Um dos fatores que justifica os carboidratos serem essa principal fonte de energia é justamente a grande disponibilidade que nós temos em relação aos outros compostos. Por quê? É o principal produto da nutrição autótrofa. Por exemplo, principal produto a partir da fotossíntese. Tudo bem? E esses carboidratos eles podem desempenhar diversas funções no nosso organismo. Duas delas são bem batidas nas provas e a gente tem que dar atenção. A função energética e a função estrutural. O detalhe é que quando nós falamos dessa função energética, pode entrar como uma forma de obtenção de energia imediata. E o que eu quero te dizer com isso? A gente pega esses carboidratos e joga num processo de respiração celular para a degradação desse composto e a obtenção de energia. Mas também a gente pode acabar estocando energia na forma de carboidrato. O detalhe é que quando nós pegamos os carboidratos como uma reserva energética, é por um tempo muito limitado, tá? Por exemplo, em nós, animais, a reserva energética na forma de carboidrato garante a manutenção do nosso metabolismo por um período de, no máximo, aí, 24 horas. Isso significa que se tu fizer um jejum prolongado, todas as reservas na forma de carboidrato já vão estar sendo degradadas. Isso justifica que, por exemplo, se um animal quer hibernar, ele não pode estocar energia na forma de carboidrato, não é viável. Por quê? Carboidrato a gente degrada sempre de forma muito rápida, não esquece disso. Mas nem todo carboidrato vai ter uma função energética, eles podem ter também uma função estrutural. E aí a gente vai conhecer agora um pouquinho todos esses carboidratos aqui ao longo da nossa aula. E aí quando falamos deles de uma forma geral, sejam de função energética, sejam de função estrutural, a sua composição vem a partir de três grandes elementos: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. O velho show. E aí aqui eu coloco uma fórmula geral e não existe, cuidado, né? Não existe uma relação muito direta do número de carbono com o número de hidrogênio e de oxigênio. Por que eu estou te dizendo isso? Tem muita gente que decora que a quantidade de hidrogênios é sempre o dobro da quantidade de oxigênio e carbono. Não! Vou te mostrar, inclusive, alguns exemplos aqui ao longo das aulas deste módulo. Então eu, Fernando, por isso particularmente, gosto de colocar essa fórmula geral da seguinte maneira: CX, HY, OZ. Então o X, o Y, o Z são muito variáveis aí. E isso, inclusive, vai ser um grande critério de classificação para a gente aqui para esses compostos orgânicos. Só vou te chamar a atenção que este composto orgânico, né, um carboidrato, ele vai ter uma cadeia carbônica com no mínimo 3 carbonos aí. Tudo bem? Então, aí fica ligado nisso, é um fator importante para a questão estrutural.
E aí, quando nós vamos analisar a cadeia carbônica de um carboidrato, a gente pode classificar eles como uma aldose ou como uma cetose. E aí entra muito a química orgânica aqui. Eu não quero me meter de pato a ganso também, mas para algumas questões exigentes de alguns vestibulares mais tradicionais, é importante tu lembrar. Então tem alguns carboidratos que vão ser classificados como polihidroxialdeídos ou aldoses, onde nós vamos ter um grupamento aldeído na extremidade da cadeia carbônica e vários grupamentos de hidroxila. Por isso poli, né? Poli de muitos, de vários, certo? Mas a gente também tem os polihidroxicetonas ou acetoses, aonde a gente vai ter um grupamento carbonila, mas não vai estar na extremidade daí da nossa cadeia carbônica. Vai estar, por exemplo, no carbono 2, como a gente consegue observar aqui na representação. Então, tenha esse entendimento da química orgânica, que nas tuas aulas de química também tu vai trabalhar um pouquinho disso, tá? Então, quando falamos de carboidratos, a sua organização estrutural pode ser classificado como um aldeído ou como uma cetose, certo? Assim como a cadeia carbônica, ela pode se apresentar de forma aberta ou de forma cíclica. Então, muitas representações de uma molécula de glicose, de uma molécula de sacarose, né, podem estar sendo representadas com a cadeia carbônica da forma aberta ou da forma cíclica. A gente ainda vai ter uma forma alfa e beta dessas cadeias, mas daí, de novo, te reforço que é algo muito mais abordado na parte da química, né? E mais importante lá da química do que aqui dentro da biologia. Mas faço questão de te apresentar, até porque dependendo do material que tu pegar para estudar, essa cadeia carbônica vai estar representada de uma forma. E aí eu gostaria de te apresentar a classificação dos carboidratos, onde nós temos inicialmente o grupo das oses, que são os carboidratos mais simples de todos e que naturalmente tu conhece como os monossacarídeos. Esses caras são os mais simples de todos e eu já quero que tu pegue o teu marca-texto e destaque bem grande aí. Esses carboidratos não sofrem hidrólise, tá? Destaca bem, pega o teu marca-texto, destaca aí no nosso material. Isso significa que para a gente degradar esses carboidratos, a gente vai precisar de reações muito mais complexas. Como, por exemplo, as reações lá de uma respiração celular. Aí eu consigo degradar um carboidrato simples, mas não é uma simples hidrólise. O pessoal da química, claro que não me escute falando uma simples hidrólise, né? Tudo bem? Mas esse é um diferencial das oses em relação aos osídeos, que são carboidratos um pouquinho mais complexos. E mais complexos porque vão apresentar uma cadeia carbônica um pouquinho maior também. E aí no grupo dos osídeos nós temos os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Esses caras aqui a gente pode já destacar bem grande que eles sofrem hidrólise. Então, quando tu ingere esses caras a partir da tua dieta, por exemplo, eles vão ser degradados no teu tubo digestivo por reações de hidrólise. E claro, no metabolismo celular eles também podem estar sofrendo uma hidrólise. Tudo bem? Mas são pontos bem importantes de a gente conhecer já de um primeiro momento dessa classificação. Nessa primeira aula aqui do módulo, então, a gente conheceu um pouquinho a estrutura e a classificação desses carboidratos. Então, faz as tuas anotações, faz a leitura já do nosso material, e aí eu te convido para assistir no próximo vídeo um pouquinho o primeiro grande grupo de carboidratos, que são as oses, ou
os monossacarídeos. Tá bem? Espero que tu tenha gostado, espero que essa aula tenha te ajudado a fazer essa introdução para o estudo de carboidratos. Te desejo um ótimo estudo e até a nossa próxima aula. Tchau!